Fazendo igreja. Rapaz, cada vez que a gente sobe aqui é um estreito aqui. Mas Deus é fiel. Eu, há uns dias atrás, eu estava pedindo ao Senhor uma direção, que eu tenho um sonho de ser um empreendedor. E Deus me levou nesta palavra. Então eu creio que é uma palavra que tocou no meu coração e que o Senhor vai tocar no seu também. A palavra está em Marcos, capítulo 6, do verso 34 ao 44. É meio longa a leitura. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos aproximaram dele e lhe disse: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós o que comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para dar o que comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo 100 e 100 e 50 em 50. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Igreja, pode se sentar. A Bíblia nos fala que Jesus, aonde ele chegava, sempre tinha uma multidão que seguia Jesus. E aqui nesse texto também nos fala que Jesus, ao chegar, essa multidão já estava lá, mas viu que eles iam para outro lugar, então chegou na frente deles. Jesus chegou ali, tinha uma grande multidão para ouvir ele, para sentir as coisas gostosas que Jesus tinha para oferecer. E Jesus, sentindo grande compaixão por aquele povo, que era como um povo sem ovelhas, sem pastor, Jesus não podia deixar aquele povo sem o aconchego que ele sempre tinha. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, registrado em Marcos, o qual acabamos de ler, é uma das passagens mais impactantes na Bíblia, no Novo Testamento. Também é narrado
um dos milagres narrado em 4 dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse texto nos revela a compaixão de Jesus conosco. Aquele povo naquela época representava nós hoje. Ali começava a história de Jesus com a humanidade. E eu tirei 4 lições desse texto, a qual eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E desde já agradeço a Deus por esta oportunidade. Pastor, Deus abençoe pela confiança. Guilherme, Senhor te ama, viu? Jesus te ama. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Você pode ter certeza que o meu coração está muito feliz de vê-los aqui nessa noite, você e a Cíntia. E a primeira lição que eu tirei do texto: a compaixão que move o milagre. Essa primeira lição, a compaixão que move o milagre, Jesus, ele não apenas se preocupou com a parte espiritual daquele povo, Jesus também se preocupou com a parte física dele. Esse povo precisa comer, eu estou dando eles comida espiritual, mas eles precisam estar de pé para conseguir ouvir, conseguir seguir. E a compaixão de Cristo é muito grande, que, olha o que diz em Mateus, no capítulo 9, verso 36, a qual lemos: Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desesperadas, como ovelhas sem pastor. A compaixão é o ponto de partida para o grande milagre, para que aconteça coisas extraordinárias. O amor genuíno de Jesus conosco e a compaixão fazia ele realizar grandes milagres, grandes feitos para a humanidade. A compaixão, o amor, quando nós temos ela, nós deixamos de olhar os problemas e passamos a buscar soluções para resolver. Isso é compaixão. Quantas vezes você olha para alguém e fala assim: o problema não é meu, mas se você pode ajudar, por que você não ajuda? Isso é ter compaixão. Jesus teve compaixão por nós, então nós devemos ter compaixão, amor genuíno. Segunda lição que eu tiro do texto: Cristo usa os recursos que temos. Jesus poderia ter realizado o milagre sem os discípulos, porque Jesus deu uma oportunidade para eles: dê vocês o que comer a eles. Jesus estava ordenando para eles, eles já tinham a ordem de Jesus, era só eles fazerem, que ia acontecer. Mas não. Aí Jesus faz o quê? Ele pega aquilo que parece que é insuficiente, aquilo que parece que é pouco, e faz ser muito. Aos olhos humanos, acho que 5 pães, 2 peixes, não dá nem para alimentar nós que está aqui. O Gui deve comer, só o Gui deve comer os 5 pães, não é, Gui? Você imagina 5.000 pessoas? Jamais daria. Mas quem estava lá é o Rei dos Reis. Glória a Deus, aleluia. É aquele que pode, é aquele que faz e acontece. Pouco se torna muito nas mãos
de Jesus. Jesus não precisa da nossa abundância. Deus não precisa. Ele só precisa que você entregue o pouco que você tem de coração, com fé, para que o milagre seja realizado. Olha o que diz 2 Coríntios 9, versículo 10: aquele que supre a semente ao que semeia, também lhe suprirá e multiplicará a semente. Aquele garoto que tinha os 5 pães e os 2 peixes, supriu. O que Jesus fez? Multiplicou. Então, se você tiver a oportunidade de suprir na vida de alguém, não perca ela. Deus vai suprir na sua vida grandemente. Você pode ter certeza. Alguém pode olhar para você e falar assim: você é louco, você está ajudando alguém, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo, e a recompensa do Senhor não é igual à recompensa do homem. A recompensa de Deus é grande, é extraordinária e é gostosa, quando você faz com fé e com coração. Pouco nas nossas mãos é nada, mas coloca o pouco que você tem nas mãos do Senhor para você ver a multiplicação. Vai suprir as suas necessidades. E eu quero ser breve. Já vou para a terceira lição que eu tirei desse texto. Organização gera multiplicação. Não adianta começar nada bagunçado. Tudo que começa errado, a tendência é dar errado. Antes de multiplicar os pães, Jesus mandou os discípulos separar aquele povo em grupos de 100, 50, 60 eles. Isso nos ensina que o milagre acontece em lugar de ordem e decência. Tem que estar organizado, tem que estar em ordem. Jesus poderia ter realizado o milagre com o povo em pé? Poderia. Mas sabe o que aconteceria? Às vezes teria um Joãozinho lá no fundo, atrás de 5.000 pessoas. Teria o pastor Ricardo, o Guilherme, o pastor Paulo Lima na minha frente. Eu não iria enxergar o milagre de Jesus. Então Jesus faz o quê? Coloca em ordem. Se todos estão aqui para me ouvir, todos estão aqui para sentir, então precisa ver o que eu vou fazer agora. Então precisa ter ordem, precisa ter decência para que o milagre aconteça. Aprendemos aqui que um princípio poderoso de Deus opera com excelência quando há organização. Muitas vezes, o que impede a gente de receber o milagre? Falta de estrutura, falta de organização, né? Aí, aquela oportunidade que bateu na sua porta, vai embora. Você não tem o milagre da multiplicação, porque você não tem estrutura suficiente para suportar a multiplicação do Senhor, as oportunidades do Senhor. Isso eu falo tanto na parte ministerial, na parte, na sua vida, no trabalho. Às vezes tem pessoa que recebe um cargo, mas não tem estrutura para receber aquele cargo. Então precisa ter ordem, organização para receber o que Deus tem para nós. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Deus prepara o terreno
ações e poder grandioso. Deus não realiza nada em lugar bagunçado. O Senhor é organizado. Portanto, que a palavra do Senhor nos diz, Ele nos dá o livre-arbítrio. Por quê? Ele não é bagunçado. Ele não chega na sua casa e mete o pé na porta e fala, eu vou entrar. Não. Bate na porta. Se abrir, cearei com você. Sentarei na mesa e cearei com você. E nós precisamos abrir os nossos corações para o Senhor. Quando eu comecei a mensagem, eu disse que eu tenho um sonho de ser o meu próprio empreendedor, mas que o Senhor me direcione o que eu devo fazer. O meu negócio vai ser aberto embaixo da palavra de Deus. E aqui, a quarta lição e última que eu quero deixar para a igreja é essa: Jesus, o maior empreendedor da história humana. Aí você vai falar assim, empreendedor? Sim. Olha só, quando os discípulos dizem para ele despedir a multidão, Jesus enxergou uma oportunidade. Por quê? Porque Jesus era empreendedor. Jesus não poderia jogar aquele povo fora. Jesus precisava empreender na vida deles. Jesus precisava investir na vida deles. Então Jesus não dispensou aquele povo. Jesus fez o que? Vou empreender na vida de cada um de vocês. Por isso, o empreendedor, ele enxerga possibilidade onde outros vê impossibilidade. Ele nos ensina que o verdadeiro empreendedor é aquele que enxerga oportunidade no deserto. Onde Jesus estava? No deserto. Ele deu oportunidade para os discípulos, mas eles tiveram medo, porque o dinheiro era pouco, era longe para buscar o alimento. Jesus então falou, deixa comigo, eu sou empreendedor, deixa comigo, eu vou investir. O milagre aconteceu. Jesus investe em pessoas improváveis. Aquele povo ali que estava seguindo Jesus, no meio deles, eu tenho certeza que tinha coxos, mancos, tinha nego doido, tudo quanto é fora. Mas Jesus investiu na vida deles, Jesus empreendeu na vida deles. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para salvar aqueles que é mais louco mesmo. Hoje nós estamos no ano 2026. Jamais existiu um homem na face da terra que seja mais empreendedor do que Jesus. Fazer uma pergunta para a igreja: o que Jesus tinha nas mãos ali? Naquele momento, o que ele tinha nas mãos? Nada. Jesus não tinha nada. Aí Jesus, como empreendedor, ele só tinha o dia, a noite, mas ele já nasceu empreendedor. E em 3 anos de ministério do homem santo na terra, sem redes sociais,
sem nada naquela época. Jesus não tinha nada, as facilidades que tem hoje. Jesus impactou multidões, transformou a humanidade. Por isso que eu digo que Jesus é o maior empreendedor da história humana na face da terra. Há mais de 2025 anos atrás, Jesus começou um empreendimento que hoje nós conhecemos como igreja. É um negócio que não fecha, é um negócio que só cresce. Jesus não investe em terra infértil, Jesus investe em terra que dá resultado. Para você ver que como o negócio de Jesus só cresce porque ele é empreendedor, preste bem atenção. Hoje, no mundo, nós temos em torno de 2,4 a 2,6 bilhões de seguidores de Cristo. Mas isso é porque Jesus olha para mim e para você, que não somos nada, e decide investir na gente. Eu falo assim, eu vou pegar o Joãozinho ali, o pessoal olha para o Joãozinho, olha para o Guilherme, não é nada desse cara, mas Jesus investiu. Jesus, não, eu vou empreender na vida dele. Para mim é valioso. Para você ver, ó, Jesus escolhe 12 pessoas para ajudar ele no empreendimento. Os 12 discípulos, 12 homens cheios de defeitos. Poderia Jesus escolher homens das melhores qualidades? Poderia. Mas Jesus escolheu 12 homens com defeitos e mudou, transformou a história daqueles homens. Olha só para você ver o que Jesus faz. Pega um ladrão, Judas, mudou a história de Judas. Porém Judas não aproveitou a oportunidade que o Senhor o deu. O Senhor pega um sem educação, Pedro, briguento, impossível. Jesus investiu na vida de Pedro. Quantas oportunidades Pedro teve? Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Opa! Eu vou com o meu empreendedor. Aí Jesus pega Mateus, que era pagador e cobrador de impostos. Eu vou investir em você também, Mateus. Vem aqui. Eu vou empreender na sua vida. Por isso que eu falo para você que Jesus é empreendedor. Jesus começa a transformar a história daquela humanidade, daqueles homens, para que eles seguissem o empreendimento dele. E onde vocês forem, fala de mim, proclama o meu nome. Jesus pega eu e você, cheio de erros e defeitos, onde ninguém quer nada na gente. Eu vou empreender em você, eu vou investir em você, te dar um fôlego de vida. Nós estamos aqui porque Jesus empreendeu no nosso dia hoje, nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui. Olha para você ver como Jesus gosta de empreender aquilo que não vale nada para os outros, aquilo que não presta para os olhos lá fora. Jesus pega e fala: para mim é valioso, para mim presta. Aqueles trapos, Jesus chega para o cego Bartimeu, aonde todo mundo esnobava ele, ficava na beira da estrada. Quando Jesus passa, todo mundo cala a boca, está importunando o mestre.
Mas Jesus fala assim: não, eu vou investir na vida dele, eu vou empreender na vida dele. Venha, Bartimeu, faça parte do meu empreendimento. E olha só para você ver, Jesus chega no tanque de Betesda, tem lá um paralítico. Pode ser que nesses 38 anos que ele ficou lá, muitas pessoas passou e pisou nele. Não valia nada nos olhos humanos, mas Jesus resolveu investir na vida dele. Jesus pega uma mulher que a humanidade excluía ela, a mulher do fluxo de sangue. Ela não podia sair no meio do povo. E dá ela a oportunidade: vou investir na tua vida. É assim que Jesus é. Tem muitos exemplos. Nós somos esse exemplo vivo. Nós não somos nada, mas Jesus resolveu investir na nossa vida. Portanto, não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Não perca a oportunidade de dizer que Jesus é bom todos os dias. Quando você acordar, sente o ar. Fala: obrigado, Senhor, por investir na minha vida, por empreender no meu dia, porque o Senhor é o maior empreendedor da história humana. O Senhor me direcionou a um tema que é justamente igual à quarta lição: Jesus, o maior empreendedor de todos os tempos. Porque Jesus, ele foi um homem que andou na terra, que tudo que ele fazia e faz até hoje gera uma repercussão positiva. Você não vê ninguém falando nada negativo de Jesus, porque não tinha. Era um homem sábio, homem santo, um empreendedor, e resolveu investir naquilo que não prestava. O maior investimento de Jesus. Ei, está vendo essa humanidade? Estão tudo gritando para me crucificar, mas eu vou investir na vida deles. Eu vou derramar o meu sangue na cruz pela vida deles, pela salvação deles. Por isso que eu falo que Jesus é o maior empreendedor da história humana. Jesus olha para mim e para você, que não serve para nada, mas investe em você. Alguém lá fora pode falar para você assim: viu, você não serve para nada, você não é ninguém. Nunca se esqueça, o empreendedor acredita em você, ele investe em você. Então não perca a oportunidade de dizer: eu tenho um empreendedor comigo. Se você tem um negócio, eu tenho um empreendedor comigo. O meu negócio não vai fechar as portas, porque é aberto através da palavra do Senhor. Coloque o Senhor diante do teu negócio, que você vai ver a multiplicação acontecer na sua vida. Jesus, o maior empreendedor de todos os tempos. Olha o que nos diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso quer dizer que você só precisa acreditar, você só precisa ter fé, que o milagre vai acontecer.
Aquele povo via comida para eles? Não via. Via solução ali? Não. Nem os discípulos viam solução. Mas a palavra de Deus fala que a fé é o filho do trabalhão. Das coisas que se esperam e das coisas que não se vê. Jesus multiplica aquilo que você não vê, aquilo que você espera. Se você entregar para o Senhor, vai acontecer. A multiplicação vai chegar até você. É só crer. É só crer. E para mim finalizar, eu quero ler uma pequena mensaginha que eu quero deixar para a igreja, que é assim: a fé não começa quando tudo dá certo. A fé começa quando nada faz sentido e ainda assim você continua crendo. Aleluia! Deus! A fé não começa quando tudo dá certo. A fé começa quando nada faz sentido e ainda assim você continua crendo. O milagre aconteceu onde não tinha expectativa de nada. O milagre aconteceu. A multiplicação nos ensina que Cristo usa nossos recursos, por menores que sejam. Você pode pensar que não é nada, mas Cristo usa os seus recursos. Às vezes você tem um último glória lá no fundo da garganta, não está aguentando falar direito, mas solta ele. Aquele agradecimento que você tem para Cristo, solta ele. Pode ser o último, aquela gotinha. Você pode ter certeza que Jesus vai usar. O pouco é transformado em abundância na mão do Senhor. O impossível se torna um testemunho na minha e na tua vida. Glória a Deus. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu não vou passar aqui, porque se eu passar, vai ser algo que não foi o que Deus colocou no meu coração. Mas nunca se esqueça que Jesus é o investidor da minha e da tua vida. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a todos.